Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 26 de maio. Um dia com uma grade mais reduzida, mas que eu tô aqui para tentar te ajudar a não perder dinheiro. Não tem nada pior do que perder dinheiro em grade fraca, e aí a chance que você tem de começar a fazer um monte de cagada, um monte de besteira depois, por ter entrado em jogos que você não tinha nenhuma informação, não conhecia, é muito grande. Então, antes de pensar em te ajudar a ganhar dinheiro, eu vou pensar em te ajudar a não perder dinheiro nessa grade fraca, que tem sim algumas oportunidades por aqui. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje, e fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Antes da gente começar o nosso planejamento, de novo eu vou te avisar sobre essa grande oportunidade para você aproveitar uma super cotação de odd 4 para o Dortmund vencer o mais 0,5 no sábado e levantar o troféu da Bundesliga depois de 10 anos de hegemonia do Bayern. Pode acontecer do Dortmund vacilar? Pode acontecer do Dortmund vacilar, mas é bastante improvável, já que eu tenho mais que não disputa mais nada. Provavelmente vai receber alguma mala branca ali do Bayern de Munique, né, para tentar dificultar a vida do Dortmund, mas na verdade quem perdeu esse título foi, se é que vai concretizar, mas se concretizar, quem perdeu esse título foi o Bayern de Munique, depois do papelão que vinha fazendo, né, depois da troca de treinador, não vinha jogando nada e contra o Leipzig ficou escancarado e pode até se complicar contra o próprio Colônia também no sábado. Então, essa cotação do Dortmund contra o mais, ela vai começar por volta de 1,20, 1,25. Se você apostar nela, provavelmente a gente vai ter oportunidade para trabalhar a favor do Dortmund, essa vai ser a cotação. Se você quiser aproveitar essa super cotação de odd 4 para o Dortmund vencer o mais, o link vai estar aqui embaixo. É muito simples, você tem que criar uma conta na Betfair, clica no link aqui embaixo, clica ali em quero apostar, só é válido para novos usuários e você só pode entrar com R$10. É pouco, mas para quem está começando é muito bom, você tem a chance de transformar R$10 em R$40. O que você tem que fazer? Lá na parte de Sportbooks, não é no Exchange, você vai encontrar o mercado para o Dortmund vencer nos 90 minutos e vai entrar na odd que tiver. Vai estar 1,25, 1,20, 1,26 e a Betfair vai te pagar o prêmio de odd 4, desde que você cumpra os requisitos da promoção. Então você vai clicar no link aqui embaixo, vai rolar a tela para baixo e vai ler a promoção. Eu particularmente acho muito bom. Gostaria de ter uma odd de 10. Eu cheguei a falar com a Betfair, vamos colocar uma odd de 10 para esse jogo. Eles não aprovaram. Gostaria de ter essa odd de 10? Eu gostaria, mas para uma odd de 1,20 se transformar numa odd de 4 já é muita coisa. Já deu uma alavancada muito grande e já que a chance do Dortmund vencer é muitíssimo alta, dá para aproveitar uma cotação maior. Beleza? Fica a dica, o link está aqui embaixo. Aproveite. Começamos o nosso planejamento de trabalho dessa sexta-feira com o nosso companheiro Al-Ahly, que agora voltou a se focar no campeonato egípcio depois de participar de vários jogos envolvendo a Liga dos Campeões africana, onde está na final contra o Wydad Casablanca. O Al-Ahly eliminou o Esperance Tunis da Tunísia e o Wydad Casablanca eliminou o Mamelodi Sundowns da África do Sul. A situação do Al-Ahly agora no campeonato é muito mais tranquila. Na semana passada, aliás, alguns dias atrás, né, provavelmente aqui na terça-feira que a gente fez o nosso planejamento, o Al-Ahly enfrentou a equipe do EMP, logo depois dessa maratona de Liga dos Campeões Africanas e venceu com muita tranquilidade a equipe do EMP, marcando gol ali no primeiro tempo. Teve muito domínio, realmente, mesmo ali o EMP sendo meio de tabela, o Al-Ahly mostrou toda a sua superioridade e dessa vez vai enfrentar uma equipe de zona de rebaixamento. Vou tirar o zoom aqui, ó. O El Geish está na 17ª colocação, tem 5 vitórias apenas na competição e dentro de casa perdeu apenas 5 partidas em 13. Para um time de zona de rebaixamento, não é tanto, mas a discrepância para o Al-Ahly é muito grande, tá? Então, o próximo jogo do Al-Ahly agora, valendo alguma coisa que seria na Liga dos Campeões Africana, o primeiro jogo contra o Wydad Casablanca é só no dia 4 do mês de junho. Então dá tempo dele se focar principalmente nesse jogo aqui contra o El Geish. Na minha opinião, como o Al-Ahly tem vários jogos atrasados, ó, para você ter ideia, o segundo colocado tem 26 partidas disputadas. O Future FC, que ainda está com o nome de Coca-Cola aqui, tem 27 partidas disputadas. Tem time com 29 partidas disputadas e o Al-Ahly tem 22 partidas. Então é muito provável que o Al-Ahly vá conseguir somar pontos e vá vencer essa competição. Porém, com a proximidade do jogo importante da Liga dos Campeões Africanas contra o Wydad, é provável que o Al-Ahly opte em algum momento por rodar o elenco. Imaginando que ele voltou para enfrentar o EMP e venceu 2-0
e o jogo que antecede a primeira partida da Liga dos Campeões da final é contra o Cleópatra, eu imagino que o Al-Ahly deva fazer algum tipo de rodagem do elenco nessa segunda partida do dia 29 e imagino que contra o Al-Gheish a equipe entre titular, tá? Se isso acontecer, essa cotação de 1,61 vai ter, na minha opinião, bastante valor. Se a gente utilizar o PDF de apoio, a gente vai conseguir ver que o Al-Ahly é muito superior fora de casa. 8 vitórias em 9 partidas, quase 90% dos jogos ele vence, quase 90% desses jogos ele sai na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo e é uma equipe que em quase 70% dos jogos não sofre gol. Em 9 partidas tomou apenas 3 gols e marcou 20. É muita diferença em relação ao adversário. O Al-Gheish não tem tanta derrota dentro de casa como eu comentei com vocês, mas é um time que não tem uma defesa assim tão sólida. O primeiro tempo do Al-Ahly já é superior ao adversário, por mais que o número de vitórias do Al-Ahly não seja tão elevado, mesmo assim ele já se mostra superior. No segundo tempo ele é ainda mais superior. Por mais que o time do Al-Gheish não tenha tomado tantos gols, não tenha perdido tanto a segunda etapa, o Al-Ahly passa para quase 80% de vitória e não perdeu nenhum segundo tempo ainda fora de casa, também não tomando nenhum gol. Tá? As duas equipes se destacam na bola aérea. Isso é um problema, mas defensivamente falando, o Al-Ahly não toma tantos gols de bola aérea, já o time do Al-Gheish toma um pouquinho. Se você é trader assim como eu e vai trabalhar numa bolsa esportiva, assim como eu fiz no jogo contra o EMP, espera o jogo começar, verifica a superioridade do Al-Ahly e tenta aproveitar para estar a favor do Al-Ahly por aqui. Principalmente se ele colocar a equipe titular, os titulares em campo e deixar para poupar lá contra o Cleópatra, tá? Se isso acontecer e ele se impor em campo, provavelmente eu vou estar por ali para tentar buscar essa vitória do Al-Ahly. Se você é Panther e vai trabalhar numa casa de apostas, gosto sim de pensar nessa vitória do Al-Ahly a 1,61, tanto pelo retrospecto dessa equipe fora de casa, quanto pela necessidade do Al-Ahly já fazer uma gordura na liderança para poder enfrentar o Wydad Casablanca um pouco mais tranquilo. Muito dificilmente ele vai ser ameaçado, porque é só imaginar que ele tem 4 jogos a menos e já está 4 pontos na frente. Mas é sempre bom, né, ele conseguir somar uma gordura para não ter nenhum tipo de complicação. Em relação ao mercado de gols e também em relação ao confronto, eu não vou te indicar gols por aqui. O Al-Ahly, ele é um time econômico, ele não sai goleando todo mundo, ele tem uma defesa muito sólida, é difícil fazer gol nele, mas ele também não sai goleando todo mundo. Ele cria bastante chance, mas assim não faz tantos gols, tá? Por exemplo, das últimas vezes que o Al-Ahly enfrentou a equipe do Al-Gheish, eu tive 3 situações de 0-0, 1-1-0 e 2-1. Então, no máximo eu tive 3 gols em uma partida só, mas o mais comum por aqui é ter poucos gols. E uma situação interessante também é que das últimas vezes que o Al-Ahly visitou o Al-Gheish, ele não venceu. Uma ele perdeu por 1-0, a outra ele empatou 0-0. Então não é um adversário extremamente fácil. Se você quiser pegar essa odd talvez um pouco mais alta, para valer a pena o risco, pode ser interessante. Ou se você quiser trabalhar com um empate anula, também pode ser uma situação do seu interesse, dependendo das suas metodologias. Para mercado de gols, eu prefiro ficar de fora. Às 15h45 na Série A italiana, o primeiro jogo que pode te causar um pouco de problema por aqui. Por quê? Sampdoria e Sassuolo não vale de absolutamente nada. A gente tem uma cotação bem alta do Sassuolo, a Sampdoria já foi rebaixada, o Sassuolo não tem nenhuma briga na competição, nem contra rebaixamento, nem a favor de alguma competição europeia. A única chance do Sassuolo aqui seria, aliás, a única briga do Sassuolo aqui seria ou para ficar na 12ª colocação, hoje ele é o 13º, ou para não ficar na 14ª colocação. O Empoli venceu a Juventus de maneira surpreendente, com goleada, e poderia passar o Sassuolo. De resto, não tem nenhuma briga. Então a gente olha para uma cotação mais elevada, fica, né, com uma expectativa um pouco mais alta ali de, vou pegar essa cotação próxima a 2, pode ser interessante para fazer um dinheiro, porém, se a gente olhar os últimos jogos das duas equipes, a Sampdoria não vence há 9 partidas e o Sassuolo venceu 3 partidas de 10. Os últimos jogos do Sassuolo, ele mais perdeu do que até empatou. Isso porque ele não precisa de mais nada, os jogadores já estão praticamente de férias, tá? Eu vou ter algum tipo de motivação por aqui? Em relação a campeonato, não, nenhuma. Mas eu posso ter alguma coisa relacionada a jogadores. Eu posso ter alguns jogadores do Sassuolo buscando renovação de contrato. Eu posso ter alguns jogadores da Sampdoria querendo ajudar a equipe na segunda divisão, também buscando renovação de contrato. Porém, imaginar isso é uma coisa muito aprofundada. E a gente só vai ter essa certeza ou essa percepção no live, tá? Então, para mim, até que se prove o contrário, esse jogo não vale de muita coisa. Se você quiser trabalhar ele, primeiro, se você é trader, eu te aconselho trabalhar
totalmente ao vivo e totalmente sem viés. Não é porque a Sampdoria já caiu que ela já perdeu, porque o Sassuolo não tem nenhuma briga. Ele tem elenco melhor? Muito melhor. Ele tem capacidade de vencer e até vencer bem a Sampdoria? Tem capacidade. Porém, a gente precisa saber se ele vai querer ou não. Então, isso a gente só vai conseguir, essa resposta a gente só vai conseguir ao vivo. Então, leve esse jogo para ao vivo, espere para ver qual é o comportamento principalmente da Sampdoria. Se a Sampdoria tiver já, rebaixada, se mostrando completamente desinteressado, o Sassuolo, se tiver também, vai ser um jogo horroroso. Agora, se o Sassuolo quiser aproveitar espaço, vai ser interessante. Se a Sampdoria, por outro lado, quiser ir para cima, jogando em casa, na frente da torcida, querer vencer os últimos jogos do campeonato, já que só venceu apenas uma partida em casa, e a Sampdoria sempre foi muito forte dentro de casa nas últimas temporadas, pode valer um jogo aqui até para um possível entretenimento, para gol. Mas isso aí, de novo, essa resposta a gente só vai ter no live. Passando rapidamente em relação à estatística, olha só, as cores predominantemente vermelhas por aqui indicam que o confronto ele é bem difícil, a gente não tem superioridade em quase nenhum critério. Talvez as bolas aéreas do Sassuolo possam causar perigos aqui para a defesa de bola aérea do time da Sampdoria, mas o time do Sassuolo também sofre alguns gols de bola parada. O time do Sassuolo depende muito do Berardi, então tem que ver se o Berardi vai estar disponível para jogo, se não está expulso, se não está suspenso, tá? Mas se você é trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, eu te aconselho trabalhar no ao vivo. Assim como você que é punter e vai trabalhar numa casa de aposta. Não se abraça no Sassuolo com essa cotação próxima a 2, que eu sei que é uma cotação chamativa, que vai te causar esse desejo de buscar esse back Sassuolo no seco aqui, tentar buscar essa vitória do Sassuolo. Mas, sinceramente, tenta assistir o jogo um pouquinho. Não custa nada. Esse jogo vai ser isolado às 15h45, não vai ter quase nada do lado. Tenta assistir um pouquinho para ver pelo menos o comportamento. Ou então evita, tá? Muito cuidado para trabalhar essa vitória do Sassuolo. Ele pode vencer, ele é mais time, mas ele não tem nenhum tipo de necessidade aqui. E, de novo, até que se prove o contrário em relação à motivação das duas equipes ou dos jogadores, igual a gente falou em relação a contrato, eu ficaria de fora também até do mercado de gols. Se for um jogo para entretenimento, para trabalhar gols, um 3-3, um 4-4, ele vai mostrar isso pra gente logo nos primeiros minutos. E aí a gente vai conseguir aproveitar no live. A segunda partida para você tomar cuidado nessa sexta-feira é Sporting e Vizela. O campeonato português já está completamente definido, a não ser a questão do título, tá? Em relação a vagas de competições europeias e rebaixamento, o campeonato português já está completamente definido. Vamos lá. Benfica e Porto ainda disputam o título, porém, os dois estão classificados para a Liga dos Campeões, fase de grupos. Braga já está classificado para os playoffs da Liga dos Campeões. O Sporting não consegue alcançar o Braga porque só falta uma partida. O Sporting já está classificado para a fase de grupos da Europa League, também não pode ser alcançado. Guimarães e Arouca, que estão respectivamente na quinta e na sexta colocação, já estão classificados para os playoffs da Conference League, tá bom? E aqui embaixo, eu até tirei o zoom pra gente ver, o Marítimo já está confirmado para fazer os playoffs de relegation, o jogo para poder definir se ele vai ser rebaixado ou vai permanecer, e Paços de Ferreira e Santa Clara, inclusive Santa Clara que enfrenta o Benfica na última rodada, já estão rebaixados, tá bom? Então, já temos algumas informações que vão auxiliar a gente aqui na hora dessa análise. Porque se o Sporting não briga por mais nada e esse é o último jogo do campeonato, fora de casa, existe uma grande chance do Sporting optar por um time misto, por um time com poucos titulares, com um time completamente reserva, um time de garotos, dando férias para os seus jogadores. Porque somar 74 pontos não fará, ou seja, vencer o jogo, não fará com que o Sporting alcance uma nova posição, melhorando talvez a parte financeira. E se perder, também não fará com que ele perca essa quarta colocação. Isso quer dizer que o Sport não briga por mais nada. A cotação de 1,50 para o Sport contra o Vizela é excelente, mas não há briga nenhuma. Já o Vizela, ele pode brigar para tentar ficar ali na nona colocação, na frente do Casa Pia, tentar chegar na mesma pontuação do Famalicão e, obviamente, não perder essa 11ª colocação, que não fará muita diferença para a equipe. Então, entre acreditar no Sport ou duvidar do Vizela e vice-versa, eu prefiro ficar de fora desse jogo. Eu trouxe ele aqui para você para te explicar que pode ser uma pegadinha. Se o Sport jogar com um time misto, ele vai ser superior ao Vizela muito provavelmente. O Sport pode vencer esse jogo até com um time de garotos, porque muito provavelmente também o Vizela tá pensando o quê? Vou dar férias para meus jogadores. É o último jogo da temporada por aqui. Ninguém tá envolvido em Copa nenhuma, olha só. O Sport é o último jogo e o Vizela é a última partida também. Então algumas das duas equipes ou as duas equipes podem dar férias para os
seus jogadores. Então, muito cuidado na hora de vir trabalhar por aqui. A gente até poderia utilizar os nossos números do PDF de apoio, porém, eu não te aconselho criar viés, porque o viés dos números está muito incumbido também na necessidade das equipes em jogar sério, em buscar algum tipo de colocação maior, porém aqui não vai ter muita diferença. Então, muito cuidado. Se você quer vir para trabalhar no trade, né, numa bolsa esportiva e quiser, né, um jogo bom para aprendizado, como que o esporte vai se comportar, talvez seja um jogo onde o esporte não se esforce tanto, a gente tem uma correção de preço. Para você que busca aprendizado, pode ser bem interessante. Para você que é punter, já toma mais cuidado, tá? Talvez o valor desse jogo esteja em ficar de fora e não fazer nada. Eu posso até considerar os últimos jogos entre eles, que o Sport venceu os últimos 3. Mas sendo bem sincero, mesmo que o Sport vença esse jogo, eu não sei se ele vai se dedicar tanto assim. Tá? Então toma um pouco de cuidado. Se for trabalhar, pelo menos assiste um pouco do jogo para saber qual é a motivação. Pô, o Sport decidiu levar todos os titulares. Não vai ter férias para ninguém. Como a gente não conseguiu se classificar aqui para a Liga dos Campeões, vai todo mundo jogar, vai ter que ser obrigado a jogar. E se estiver jogando sério, pode sim ser interessante no ao vivo, tá bom? Já em relação ao trade, mesma coisa. Não inventa a moda de abraçar alguma coisa no pré-live, porque a gente pode se surpreender. E a melhor coisa que tem é você já estar prevenido por aqui. Nos jogos extras dessa sexta-feira, olha só quem apareceu por aqui de novo. Quem acompanha o Bom Dia Mercado há algum tempo, a gente já comentou sobre esse jogo há um tempo atrás. Sakaryaspor e Eyüpspor. Acho que é assim que fala, Eyüpspor. E na época, a cotação do Sakaryaspor era ainda maior do que essa daqui. A gente tem uma disputa entre eles ali na quinta e na sexta colocação com a mesma pontuação, mas eles provavelmente vão ficar dentro dessa zona de playoff para acesso, tá? As duas primeiras equipes sobem direto e a gente tem uma situação de playoff para acesso. Como visitante, a equipe do Eyüpspor, ela não é tão forte assim em relação à quantidade de vitórias. É uma equipe que venceu 7 e perdeu 6, ou seja, uma equipe na média. Só que como mandante, o Sakaryaspor é um dos melhores mandantes da competição. E foi assim também no último jogo entre eles que a gente analisou aqui, foi no dia 30 de março. O Sakaryaspor venceu por 2-0. É uma garantia de que ele vai complicar a vida do Eyüpspor de novo e vai contradizer o mercado? Não sei, é uma possibilidade, mas não é certeza, tá? Então fica uma situação extra para você às 2 horas da tarde para acompanhar esse jogo, de preferência no ao vivo. Naquela outra partida eu achei muito estranho, porque a cotação do Sakaryaspor era muito mais alta que essa e a situação na tabela era bem parecida. O Sakaryaspor já era ali um dos melhores mandantes. Então, de novo, eu tenho o mercado confiando muito numa equipe que fora de casa não vem muito bem. Os últimos resultados do Eyüpspor, apenas uma vitória em 5 jogos fora de casa, e o Sakaryaspor em casa somente, aliás, 4 vitórias e um empate, inclusive essa vitória contra o Eyüpspor. Então, enfim, de novo, um mercado estranho, dando favoritismo para uma equipe que, na minha opinião, não merece tanto. Pode ser uma oportunidade, mas cuidado, tá bom? Às 15 horas, nós temos o jogo da volta dos playoffs, também de acesso, lá da segunda divisão da Holanda. O primeiro jogo, a equipe do Eindhoven venceu por 1-0 e agora é obrigação do Almere City devolver pelo menos essa derrota ao Eindhoven para tentar buscar alguma coisa de classificação por aqui, tá? Jogo ida e volta, esse é o jogo da volta, pode até ser um jogo mais corrido já pela necessidade do Almere em se expor. Lembrando que a segunda divisão da Holanda é sempre muito aberta, mas agora vale acesso na primeira divisão, então muito cuidado. Às 15h30 a gente tem os playoffs da Série B da Itália, aquela competição onde todos os times ali têm nome de pizza, né, de sabores de pizza. O Regina, ele ficou na 7ª colocação, se eu não me engano, exatamente, e o Südtirol ficou na 6ª colocação. Engraçado, o Südtirol é um time que eu não estava acostumado a ver por aqui, deve ter subido da 3ª divisão para cá, porque ele não tem nome de pizza, não faz nenhum tipo de diferença, mas curiosamente ele tá ali, uma azeitona nesse arroz aí, mas tudo bem. 2,40 a cotação do Südtirol. É um jogo único aqui nos playoffs e, se eu não me engano, depois dessa partida ainda tem mais 1 ou 2 partidas para definir quem vai para a primeira divisão. Jogo, na maioria das vezes, a Série B italiana muito pegado, muito disputado. Vale ficar de olho se você é trader e trabalha numa bolsa esportiva, vale ficar de olho em correção de preço. Eu não vejo valor em nada aqui em relação a apostas, né? E se você vai trabalhar numa casa de apostas em relação a PAN. Não consigo ver nenhum tipo de favoritismo, porque as duas equipes fizeram por merecer estar no playoff, mas, na minha opinião, não tem nenhum tipo de favoritismo, ainda mais por ser um jogo único, tá? No campeonato da Irlanda, que a gente gosta muito de trabalhar, principalmente o Shamrock Rovers, depois de uma sequência muito grande de vitórias, o Shamrock perdeu a última partida que fez contra a equipe do Drogheda por 2-1. Então,
tem a oportunidade agora contra o Cork City, que já foi uma grande equipe lá na Irlanda, agora não é tanto assim, de recuperar essa liderança para o Derry City, tá? Como visitante, o Shamrock não perdeu nenhuma ainda, venceu 5 de 8, e como mandante, o Cork City venceu apenas 3 partidas. É uma equipe que faz e sofre bastante gol, tá? Então vale a pena ficar de olho nessa possível vitória do Shamrock. Também na Irlanda, um jogo extra seria ficar de olho nessa vitória do Drogheda, que vem de vitória contra a equipe do Shamrock, ganhou moral e vai pegar o saco de pancadas da competição, que é o UCD. E por último, playoffs de acesso da segunda divisão da Escócia para ir para a Premiership, né, para ir para a competição principal. O Ayr pega o Partick e o primeiro jogo entre eles foi 3-0 para a equipe do Partick. Ou seja, eu tenho a necessidade do Ayr vencer o jogo e degolear esse jogo. Vencer o jogo pelo menos por 3-0. Pode ter valor nessa cotação do Ayr a 2,20, já que a necessidade de vitória é toda dele? Pode. Mas vale a pena assistir o jogo pelo menos um pouquinho, porque por mais que eu tenha o time do Partick podendo jogar de uma maneira um pouco mais relaxada, eu posso ter um Ayr tão afoito, mas tão nervoso para resolver logo a situação, que o posicionamento da equipe pode oferecer algum tipo de oportunidade para contra-ataque. Então, cuidado. Para mim, é um jogo que cabe ficar de olho em gols, pelo menos o over 1,5, já que a necessidade do Ayr é de fazer pelo menos 3 gols, mas eu não duvido que o Ayr possa vencer esse jogo e até nem se classificar. 1-0, 2-0, então vale a pena ficar de olho. Bom, comentamos sobre vários jogos, muitos deles eu não vou trabalhar, né? Não fazem parte da minha cartela de trabalho, mas estou aqui para tentar ajudar vocês também. Em alguns deles eu vou trabalhar sim, mas em outros não está dentro da minha esfera de trabalho, né? Mas tentei buscar o maior número de informação para te ajudar a pelo menos não perder dinheiro. Primeiro, se preocupa em coletar boas informações para que você saiba o que está fazendo, né? Pelo menos que tenha fundamento, para a gente poder pelo menos não perder dinheiro. Depois, se ganhar dinheiro, já é outra situação. Não tem nada pior, como eu falei lá no início, do que você pegar um dia de grade fraca e perder dinheiro, porque aí você vai querer se meter em jogos ainda piores, em jogos do submundo, para tentar recuperar um dinheiro, e recuperar dinheiro, cara, aí você já está entrando numa zona muito perigosa para quebra de banco, tá bom? Não esquece da super cotação do Dortmund aqui embaixo, uma cotação de 4, clica no link aqui, confere o regulamento e aproveita. E não esquece também, telboss.com, faz o meu curso lá, que é gratuito, você vai gostar muito, e também participa dos sorteios diariamente, Pix, bancas, acessórios e muito mais. Muito obrigado. Agora, se você gostou do conteúdo, agora sim, peço para você deixar o seu like, porque mesmo que você não vá se inscrever, já ajuda o canal a chegar a mais pessoas. E se você gostou, fica o convite para você se inscrever, vai ser um prazer ter você por aqui. Fica com Deus e até sábado.